Vamos supor que acabou o semestre, você está na faculdade, só que agora, ao invés de estar preocupado se você passou ou não em uma certa disciplina, vamos supor que você é o professor da disciplina e a sua preocupação agora é fechar as notas da sua turma. Esse é um problema que a gente já abordou na parte 1 desse vídeo. Caso você não tenha assistido, a gente vai deixar o link na descrição. Não deixe de dar uma conferida antes. E o que a gente vai fazer nessa parte 2? Vamos supor que depois de calcular a média final da sua turma, o resultado tenha sido muito ruim. E você, como um professor bonzinho, você não quer reprovar muitos alunos, então vai aplicar um ajuste para aumentar essas notas. E daí, como sempre, o Excel pode ser uma ferramenta interessante para ajudar a fazer isso. Vamos começar apresentando aqui rapidamente o problema que a gente vai resolver nesse vídeo. A gente vai ter aqui de entrada alunos e nota deles em 3 atividades, que seria a primeira prova, a segunda prova e exercícios em sala de aula. Lá na parte 1 desse vídeo, a gente calculou média final deles, considerando esses pesos de 40, 50 e 10%. A gente colocou aqui nessa coluna se ele foi aprovado ou não, considerando que aprovado é tirar mais do que 6. Além disso, a gente fez uma tabelinha para consolidar quantos alunos tiraram entre cada intervalo de nota. Então, por exemplo, teve um aluno tirando entre 8 e 9, 6 entre 7 e 8 e assim por diante. E por fim, a gente montou um gráfico, um histograma, para conseguir visualizar melhor essa informação em tabela, mas através de uma forma visual mais legal aqui. Ok, isso foi o que a gente fez lá na parte 1. Caso você não tenha assistido, dá uma olhada lá no vídeo, que a gente está deixando na descrição. E o que a gente vai fazer nesse vídeo daqui? Qual que vai ser o problema que a gente vai resolver? Vamos supor que essas médias finais ficaram muito baixas. E realmente foi o que aconteceu aqui, né? Se a gente olhar aqui nessa tabelinha de notas consolidadas, tiveram 8 alunos tirando entre 5 e 6, 5 alunos tirando entre 4 e 5. No final das contas, metade dos alunos estariam sendo reprovados nessa disciplina. Vamos supor que, como o professor bonzinho que a gente vai dar uma ajustada nas notas, vamos aumentar as notas da P1 e da P2, para que no final das contas não tenha tanto aluno assim reprovado. Então vamos dar uma padronizada nessas notas aqui. Teria várias formas da gente padronizar essas notas. Vamos fazer de uma forma específica nesse problema daqui. Vamos considerar um fator multiplicativo e uma parcela que a gente vai somar as notas. Aqui eu estou permitindo que esse ajuste nas notas pode ser diferente para P1 com relação a P2. Então, o que significa esses parâmetros que a gente vai conseguir colocar de entrada? Aqui é o quanto que a gente vai multiplicar a nota da P1, e esse valor aqui é o quanto que a gente vai somar depois a essa nota multiplicada. Em termos de nota, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. A gente está padronizando a nota original multiplicando por um fator A, esse fator multiplicativo, e também estamos somando uma parcela B, valor que a gente vai colocar aqui para P1. E para P2, de uma forma parecida, só que o fator multiplicativo vai estar aqui e a soma vai estar aqui. Então, só como exemplo, se eu digitasse aqui 2 e 1, o que eu estaria fazendo com a nota da P1? Eu quero que ela seja multiplicada por 2 e também quero que seja somado um ponto depois de ter sido multiplicado por 2. A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Multiplicar a nota por 2 e somar 1. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Larissa Machado. Ela tirou 3 e 4 na P1. Se tivesse fator multiplicativo de 2, eu gostaria que fosse para 6 e 8, e além disso somar 1, ou seja, a nota dela de 3 e 4 viraria 7 e 8. Então vamos ajustar essa planilha que a gente desenvolveu na parte 1 para conseguir contemplar esses ajustes aqui. E aí, você consegue resolver esse problema? Se você já tiver uma ideia de como resolver, eu acho que é interessante você tentar antes, mas se por acaso não conseguir ou travar no meio, não tem problema. Eu sou o Douglas, eu sou formado em engenharia de computação, trabalhei muitos anos com Excel e eu vou ajudar a resolver esse problema com vocês nesse vídeo. Esse problema que a gente vai resolver aqui nem é um problema que exige saber muitas fórmulas, mas o principal, como sempre, é saber utilizar as fórmulas do Excel. E apesar de a gente ter apresentado um problema bem específico de ajuste de notas, esse tipo de habilidade para ajustar valores pode ser bastante útil em várias outras situações. Bom, então é isso. Antes de realmente ir lá para a solução, não esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente entender que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que te interessa. E é isso aí, vamos lá, vamos começar a solução. Vamos realmente pegar como ponto de partida tudo que a gente fez lá da parte 1. Então já temos essa planilha funcionando, mas sem considerar esses ajustes que a gente quer considerar nas notas. Se agora eu quero considerar notas ajustadas por esse fator e por essa parcela, a gente vai precisar colocar mais duas colunas. Uma coluna para nota ajustada da P1, uma coluna para nota ajustada da P2. Então vamos selecionar aqui, ó, a coluna C. Se a gente der um Ctrl Shift mais, a gente adiciona a coluna. Vamos diminuir aqui o tamanho dessa coluna. Uma outra opção seria apertar com o botão direito
e daí na opção aqui de inserir. Não foi à toa que eu escolhi adicionar colunas à esquerda da P1 e da P2 que a gente já tem. Por que que eu fiz isso? A gente já tem uma planilha que calcula a média final considerando essas notas aqui. Ao invés de colocar as notas ajustadas nessas colunas adicionais, eu quero colocar as notas ajustadas nessas colunas aqui mesmo, porque daí ó, a nossa planilha já está considerando essas colunas para calcular a média final. E no final das contas, a média final vai ser calculada através das notas da P1 e P2 ajustadas por esses fatores aqui. Então deixa eu avançar um pouquinho mais, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou pegar esses valores aqui da P1 e P2 e vou jogar eles, vou copiar e jogar para as colunas novas. Então vamos fazer assim, ó. Vou copiar, dei um Ctrl C, vou jogar aqui, Ctrl V. E daí essas colunas aqui mais da direita vão ser as notas ajustadas. Então deixa eu escrever aqui Aju no cabeçalho. E daí só para ficar claro, vamos deixar aqui formatado de outra cor, já que não é o input original do problema. Pronto, melhor assim. Só que daí as notas que a gente tem aqui ajustadas estão exatamente iguais às notas originais, a gente vai ajustar essas notas aqui. Então vou selecionar elas, vou deletar, a gente vai colocar uma fórmula para as notas ajustadas. E de novo, só para ficar claro, por que que eu substituí? Onde estava a P1 e a P2, a gente colocou as notas ajustadas, e daí jogou a P1 e a P2 aqui para a esquerda. Porque veja que a gente já tem a fórmula aqui ó, da média final, considerando as notas que estão na coluna E e F. Para eu não precisar mudar o restante da planilha, e eu quero que o restante da planilha considere notas ajustadas, então eu vou querer que as notas ajustadas fiquem no lugar de onde estavam as notas originais. Essa é uma dica bastante útil para várias planilhas. É normal a gente precisar dar uma ajustada em um certo valor original, e daí, ao invés de colocar o ajuste em colunas novas, isso pode ser um problema, porque todo o restante da sua planilha, que no caso somente essa coluna H, mas poderia ser uma planilha bem maior, em que todo o restante da sua planilha está linkada a essas notas originais. E se a gente quer que toda a planilha fique linkada a notas ajustadas, daí é interessante então colocar as notas ajustadas onde estavam as notas originais. Aqui falando de notas, tá? Para esse problema aqui que a gente está trabalhando, mas poderia ser qualquer valor de qualquer outro problema. Toda vez que a gente tem que ajustar os valores, às vezes é interessante colocar eles no lugar onde estava a informação original. Assim, todo o restante da planilha já está linkado adequadamente com os valores ajustados. Ok, agora vamos atrás realmente de preencher aqui essas notas ajustadas. Como que a gente quer ajustar a P1? A gente vai fazer assim, ó. Igual, a gente pega a nota da P1 original, multiplica por um certo fator, que é o que a gente vai colocar aqui nessa tabela em laranja aqui embaixo, e daí a gente vai somar essa parcela aqui que a gente está chamando de B. Se a gente der um Enter, já vai dar o resultado da Ana Clara. Multiplicou por 2 e somou 1. Então 5,2 virou 11,4. Para a gente poder copiar essa fórmula e jogar para essas duas colunas e todas as linhas, a gente tem que saber como que travar as células adequadamente. Então esse N17, que aqui na tabela é por quanto a gente está multiplicando a nota da P1, a gente quer travar a linha. Então vamos dar F4, estaria travando tanto linha quanto coluna, F4 de novo, daí sim está travando a linha. Por que que a gente quer travar a linha? Porque eu vou copiar essa informação e jogar para baixo, eu quero que continue multiplicando exatamente por essa célula quando eu copiar e jogar para baixo. E além disso, essa parcela que a gente está somando de um ponto, esse N18, a gente também quer travar a linha, porque a gente quer sempre somar esse mesmo valor, no caso um ponto, mesmo quando a gente jogar para as linhas de baixo. Então eu posso dar um Enter aqui. Se eu copiar e jogar para o lado, veja como funciona também. Como eu só tinha travado linha e não tinha travado coluna, ao jogar a fórmula para o lado, olha aqui embaixo, ó, já pegou o fator multiplicativo da P2 e pegou a parcela que a gente está somando para P2 também. Então, funcionou a nossa fórmula, só vamos fazer um pequeno ajuste, porque não faz sentido tirar uma nota 11,4. A nota normalmente vai ser limitada a 10. Então, como que a gente pode colocar a nota máxima sendo 10? Tem mais de uma forma de fazer, você pode usar um condicional, fazer um se essa nota for maior do que 10, considerar 10, mas eu acho que o jeito mais direto de fazer isso é utilizando a fórmula mínimo. Então vamos colocar que o resultado aqui vai ser o mínimo do que der, no caso tinha dado 11,4, mas vamos colocar aqui ó, entre o 11,4, o resultado ajustado, e 10, vamos limitar o resultado para 10. Então vamos dar um Enter. Daí sim, o resultado da Ana Clara ficou como 10, porque tinha ultrapassado 11,4, mas daí a gente limitou a 10, pegou o menor valor entre a nota calculada e o 10.
Agora vamos copiar essa fórmula e jogar aqui para as duas colunas e todas as linhas. Veja só como faz bastante sentido. De onde veio esse 7,8 aqui? A gente pegou o 3,4, multiplicou por 2 e somou 1. 3,4 vezes 2 dá 6,8, mais 1 dá o 7,8. Nessa coluna da P2, a princípio a gente está pegando exatamente a mesma nota da P2, né? Porque a gente está com entradas aqui, ó, multiplicar a P2 por 1, o que não afeta nada, e não estamos somando nada. Mas o legal é que agora que a planilha já está funcionando com notas ajustadas, a gente pode mexer à vontade aqui, ó, nos fatores multiplicativos para conseguir notas mais razoáveis. Multiplicar a nota da P1 por 2 e somar 1 é meio demais, né? Não é à toa que no final das contas, olha quantos alunos ficaram com nota 10. Vamos fazer algo um pouco mais coerente. Ao invés de multiplicar por 2, sei lá, vamos somar 20% a nota, multiplicar por 1,2. Ao invés de somar um ponto na nota da P1, vamos somar meio ponto. Aqui é só um exemplo, tá? O legal é que, tendo esses inputs, a gente pode mexer à vontade e entendendo aqui, ó, a nota de cada um dos alunos. Quantos alunos estão ficando aqui, ó, por exemplo, reprovado. Antes eram 13 alunos, agora são somente 9. Se a gente descer aqui, já tinha o quanto que é a média de cada uma das provas. A gente pode fazer um ajuste para que a média de cada uma das provas fique mais ou menos parecido. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem que a média da P2 está mais baixa. Então vamos fazer um ajuste aqui no quanto que as notas da P2 vão ser multiplicadas. Vamos colocar 1,15, por exemplo. Agora já ficou mais parecido, né? Então a gente multiplicou a nota da P1 por 1,2 e soma meio, multiplicou a nota da P2 por 1,15 e não somou nada. Vamos ver a situação, como é que está aqui em cima. Olha, já tem aluno tirando entre 9 e 10, e ainda tem 5 alunos que está sendo reprovado, tirando menos do que 6. Já melhorou bem a situação com relação aos 13 alunos, metade da sala, que estava tirando menos do que 6. Se quiser melhorar ainda mais a situação dos alunos, a gente pode vir aqui e somar mais nota para eles. Vamos dar 1,5 a mais ali na P1, e aqui, ó, essa soma, essa parcela mais da P2, vamos adicionar um ponto também. Daí veja como ficou a nossa tabela aqui, ó. Já tem vários alunos tirando mais do que 9, e daí não sobrou nenhum aluno tirando menos do que 6. Então, o principal, na verdade, foi esses ajustes que a gente fez. Uma vez fazendo a planilha funcionar, a gente pode ajustar da forma como a gente quiser, para que no final das contas a distribuição de notas seja da forma como você acha adequado. Então, com isso, a gente fechou a solução do problema que a gente propôs. Só lembrando que o principal nunca é exatamente resolver esse problema específico, mas sim treinar o Excel, treinar um pouquinho da lógica para resolver problemas com ele. No caso específico desse problema, a gente nem utilizou muita fórmula, foi realmente saber estruturar um pouquinho a planilha e como fazer ajustes em valores. E como sempre, a gente apresentou uma possível solução, sempre tem várias soluções possíveis. Se você por acaso tiver uma ideia diferente, deixa aqui nos comentários, a gente vai gostar de saber como que você pensou. E vale a pena você sempre ver mais problemas para conseguir praticar ainda mais aí essas habilidades no Excel. A gente vai deixar linkado alguns aqui na sequência desse vídeo. Um em particular é a continuação desse problema de notas, é a parte 3. O que a gente vai fazer na parte 3 desse problema? Vamos supor que as notas das atividades de sala de aula é uma nota composta por várias atividades, por 10 atividades, por exemplo. E daí a gente vai calcular uma média dessas atividades em sala de aula para utilizar como nota final das atividades em sala. Na parte 1 e na parte 2 desse problema, a gente já pegou essa nota final como dada das atividades de sala. Agora, na parte 3, a gente vai encontrar elas a partir de outras atividades. E daí, para fazer isso, a gente vai considerar que a gente pode descartar as 3 piores notas. Então vai ser um problema interessante para você tentar resolver. Não deixe de dar uma conferida. Então é isso, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima!